Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje a gravação da nossa quarta videoaula, tá? Onde nós iremos trabalhar o conteúdo de triângulos, né? Que a gente viu na nossa última videoaulazinha. Então, vamos lá. Coloque a data aí no caderninho de vocês, dia 25 de maio de 2020, né? É a quarta videoaula do segundo bimestre, nome da professora, o título, né, triângulos, e a correção dos exercícios da página 55 até a página 61. Vamos, então, lá na página 55 do nosso livro, tá? Onde tem, né, lógico, a introdução lá com os triângulos, falando da classificação deles, relembrando, né, a classificação deles em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá? Então, falou do triângulo equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo, obtusângulo. Aí tem duas perguntinhas nessa página, né? A primeira fala o seguinte: quando um triângulo é equilátero, isósceles e escaleno? Bom, gente, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. O triângulo equilátero é o que tem os três lados com a mesma medida, tá? O triângulo escaleno é o que tem os três lados com medidas diferentes. E o triângulo isósceles é o que apresenta os dois lados com a mesma medida, ok? Ou seja, se ele tem dois lados com a mesma medida, ele vai ter também dois ângulos com a mesma medida, tá? A perguntinha 2. Quando um triângulo é acutângulo e retângulo e obtusângulo? Um triângulo ele é acutângulo quando ele é acutângulo quando os três ângulos são agudos, isto é, menores que 90 graus, né? E o triângulo retângulo é aquele em que um dos ângulos é reto, ou seja, tem a medida de 90 graus. No triângulo obtusângulo, um dos ângulos é obtuso, isto é, tem a medida, né, maior que 90 graus. Agora nós vamos lá para a página 57, tá? Onde a gente fala da soma das medidas dos ângulos internos. Inclusive, eu pedi até para que vocês fizessem um videozinho, tá? Demonstrando como que a gente... Demonstrando, provando, né? Na verdade, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 180 graus. Já recebi alguns vídeos, tá? Só que falta de muita gente ainda, viu? Então, vamos lá, vamos dar um jeitinho de fazer, né? Porque tá valendo nota, hein? E tem que ser entregue até essa semana. Depois disso, não aceitarei mais. Então, faço o videozinho lá com o desenho. Até postei o de Luísa lá no grupo, lá, porque ficou muito bem feito o vídeo. Já recebi também de outros alunos que ficaram muito bons também. Quero parabenizar todos que já fizeram, tá? Aqueles que ainda não fizeram, apressem-se para fazer. Tem exemplo lá no grupo, postei lá o de Luísa. Não precisa ser igual, tá? Cada um faz do seu jeito, tá bom? Cada um usa a sua criatividade e faz do seu jeitinho, certo? O importante é provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Então, vamos lá, na 57, tem o desenho aí, né, de um triângulo, que a gente inicia, aí fala o seguinte, primeira perguntinha. Utilize um transferidor para responder. Então, com o transferidor, né, que eu já ensinei vocês como medir os ângulos usando o transferidor. Perguntinha 1. Quais são as medidas dos ângulos desse triângulo? Bom, com o transferidor, gente, foi medido, descobriu que o ângulo A vale 50, o ângulo B vale 70 e o ângulo C vale 60, tá bom? Aí, a perguntinha 2. Qual é a soma da medida dos ângulos internos desse triângulo? Bom, se eu somar A mais B mais C, né, ou seja, 50 mais 70 mais 60, vai dar 180 graus, ok? Continuando aqui. Vamos lá. Agora, para a página 58, nós temos, né, aquela propostazinha do vídeo que eu pedi para vocês,
Só relembrando, quem ainda não fez, faça e me envie até esse final dessa semana para poder ganhar nota, hein? Atividade avaliativa. Aí tem duas perguntinhas. Qual é a denominação do ângulo formado na figura 3 pela junção dos três triângulos, dos três ângulos, né? Então, na figura 3, se a gente juntar os três ângulos de um triângulo, a gente vai ter um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, né? Certo? Perguntinha número 2. O que podemos concluir a respeito dos ângulos internos de um triângulo? Bom, com a experiência do videozinho aí que vocês viram, nós podemos concluir que a soma das medidas dos ângulos, faltou um acento aqui, né, gente? Mas coloca aí no de vocês, tá? Nós podemos concluir que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180, tá? Certo? Agora, nós temos atividades em relação a esse conteúdo todo que a gente aprendeu, né? Lá na página 59, onde a atividade número 1 é a seguinte. Com um colega, retome o processo de construção de triângulos com régua e compasso. E utilizem os procedimentos para construir triângulos de lados. Ou seja, ó, esse aqui eu construí, tá? Um lado valendo 2, o outro 3, o outro 4 centímetros. Beleza, deu certinho. Aqui, um triângulo com um lado valendo 5, outro 10, outro 6. Ok, consegui também construir. Agora, na letra C, olha o que aconteceu. Um lado vale 2, o outro 4 e o outro 7. Ixi, ó. Não deu muito certo, né? A letra D, um valendo 9, o outro 4 e o outro 3. Também não deu certo, não consegui fechar meu triângulo. Por que que isso acontece? Olha aqui, ó. Certo? Não consegui. Aí pergunta, não foi possível construir algum triângulo? Pesquise com seu colega qual deve ser a condição que os lados de um triângulo devem ter para que possa existir. Bom, gente, olha, não foi possível construir o triângulo C nem o triângulo D com essas medidas que me foi fornecida, né? Por quê? Qual é a condição de existência de um triângulo? Para o triângulo existir, a primeira coisa é que a soma das medidas dos dois lados menores tem que ser maior do que a medida do outro lado. Olha aqui, por exemplo, se eu pegar 4 e 6, 4 e 2. Se eu pegar 4 e 2, vai dar 6. 6 é menor do que 7, ou seja, tem que dar um número maior do que o maior lado, né? Olha aqui, ó, nesse aqui. Se eu pegar 4 com 3, 4, 3 dá 7. 7 é menor do que 9. Tem que dar um valor maior do que 9, que é o maior lado, né? Agora, olha aqui, ó. Um lado vale 10, certo? O outro vale 5 e o outro 6. Se eu pegar 6 mais 5, que são os menores lados, né? E somar eles, ó, 5 mais 6 vai dar 11. 11 é maior do que 10. Por isso que o meu triângulo existe. Olha esse aqui, ó. O lado maior é 4. Então, eu pego os dois menores, ó. 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 5 é maior do que 4. Então, meu triângulo existe, tá? Então, a condição da existência, gente, é que a soma das medidas dos ângulos, dos lados menores, né? Dos menores lados deve ser maior que a medida do maior lado, tá? Essa é a condição de existência de triângulos, tá bom? Vamos lá. Continuando. Agora nós vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 fala o seguinte. Resolva essa atividade com um colega. No retângulo ABCD foram traçadas as diagonais e marcado o ângulo maior formado por elas no ponto E. Com o auxílio de um transferidor, descubra a medida do ângulo indicado na figura. Então, eu fui lá com o transferidor, né? Espero que vocês também tenham feito o mesmo. E descobriu que essa medida desse ângulo aqui, ó, é 130 graus, tá? Certo? Aí, sem utilizar o transferidor, descubra se é possível determinar as medidas dos ângulos internos do triângulo AED. Qual é o triângulo AED? Esse aqui, ó, AED, certo? É esse triângulo aqui, ó, ok? Então, vamos lá. Bom,
Isso aqui, gente, se eu juntar esse ângulo com esse, tem que dar 180 graus, porque é um ângulo raso, ó. Então, 50 mais 30, 180. Eu descobri que aqui é 50, né? Então, 180 menos 130 igual a 50. Descobri que aqui é 50. Agora, eu vou pegar 180 e vou tirar esse 50 para me ver quanto falta ainda para completar a soma dos ângulos desse triângulo. 180 menos esse 50 aqui, ficou 130. Aí eu tenho que dividir 130 em duas partes, porque isso aqui é um triângulo isósceles. Então, significa que esse ângulo e esse ângulo aqui serão iguais, tá? Terão a mesma medida. Então, eu peguei, né, 180 menos 50, deu 130. Peguei esse 130 aqui e dividi em duas partes, que ficou 65 para cada um, ok? Certinho? Número 3. Observe o triângulo representado na figura ao lado. Quantos ângulos congruentes existem? Bom, se vocês observarem no desenho que vocês têm aí, né, no livro de vocês, vocês vão ter dois ângulos aqui de 50 graus e um ângulo alfa aqui que não sabemos quanto mede. Então, 50, 50, então nós temos dois ângulos congruentes. Congruentes significa iguais, tá? De mesma medida. Perguntinha da letra B. Esse triângulo é isósceles? Sim, obviamente, né? Se eu tenho dois ângulos iguais, significa que esse lado e esse lado aqui possuem a mesma medida, certo? Aí, perguntinha C. Qual é a medida do ângulo desconhecido? Ou seja, o ângulo alfa aqui, o desconhecido. Se eu tenho 50 mais 50, 50 mais 50 dá 100, né? Quanto falta para chegar a 180? Bom, falta 80. Então, meu ângulo desconhecido é 80, beleza? Número 4. Determine a medida x do ângulo representado no retângulo ABCD. Então, eu tenho um retângulo aí, certo? Onde estava escrito para mim que esse ângulo aqui valia 56. Bom, gente, se é um retângulo, o cantinho aqui, ó, o ângulo desse retângulo, todos eles valem 90 graus, tá? Os quatro ângulos valem 90 graus porque é um ângulo reto, né? Se eu já tenho 56, quanto falta para chegar a 90? Falta 34, né? Então, era só fazer 90 menos 56, que eu vou descobrir que é 34 a minha resposta. Então, o meu valor de x aqui, do meu ângulo desconhecido, é 34, tá bom? Aí, a número 5. As duas retas horizontais são paralelas. O triângulo ABC foi construído com um dos lados numa dessas retas, certo? Então, ó, aí quer saber o seguinte, o desenho está aqui para vocês. Quer saber o seguinte, utilize um transferidor e descubra se há alguma relação entre as medidas dos ângulos internos B e C do triângulo e os ângulos X e Y. Então, se vocês utilizarem o transferidor, gente, vocês vão descobrir que esse ângulo aqui, o ângulo B, certo? Ele tem a mesma medida que esse ângulo X aqui, ó. Mede esse com o transferidor. Vocês vão descobrir que são iguais, ó, esse ângulo com esse ângulo. Perdão. E se vocês medirem o ângulo C, vocês vão descobrir que ele tem a mesma medida que o ângulo Y. Certinho? Agora, na página 60 e na página 61 do livro de vocês, é apenas para vocês fazerem uma leitura, tá? Que fala sobre a questão de fuso horário. Como que funciona essa questão do fuso horário no mundo? Por que aqui agora nós temos um horário no Japão, o horário é ao contrário, já está de noite, certo? Então é isso. Isso que eu quero que vocês pesquisem, tá bom? Então, é isso, crianças. Encerramos por aqui a nossa videoaula, né? Corrijam aí comigo e até a próxima, se Deus quiser. Se cuidem, tá bom? Próxima videoaula, estaremos aqui. Beijos. Espero até sexta-feira todos esses exercícios, tá? Entregou depois do prazo, vai perder nota, tá bom? Beijos.